escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos o horário que você vai estar assistindo este vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iniciamos um novo capítulo do Evangelho de João, que é o capítulo 10. E esse capítulo 10 fala de Jesus, o bom pastor. Lemos assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela
porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, sai diante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido de que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida eterna e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor. E a quem não lhe pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É interessante, irmãos, porque no estudo anterior, o nosso diácono André enfatizou o capítulo 9 da cura daquele rapaz que era cego de nascença, lembram? E aquilo foi questionado pelos líderes religiosos, porque Jesus estaria fazendo um milagre num sábado, não podia fazer isso. Não importava o ser humano, porque o que era mais importante era cumprir a lei. E então, eles vão interrogar o rapaz, e o rapaz só diz uma coisa bem rápida e objetiva: eu era cego e agora vejo. Vão depois falar com os pais: é verdade que seu pai é assim? Nós sabemos, ele era cego e está vendo. Mas quem fez isso? Foi um tal de Jesus. Então eles ficaram muito chateados com aquilo, porque você sabe que no capítulo 5 até o 12 são os capítulos das controvérsias contra Jesus. São os capítulos que tratam daquelas discussões, daquela liderança religiosa contra o Senhor Jesus. E eles então acham todas as maneiras de questioná-lo. Não podiam acusá-lo de algum pecado grave, não podiam acusá-lo de fazer coisas horrorosas, mas podiam acusá-lo de, fez um milagre no sábado, não podia fazer isto. Então, quando nós entramos aqui no capítulo 10, da história do cego já passa para um outro assunto. E a gente imagina assim que, puxa, mas tem um grande, então, abismo entre o capítulo 9 e o capítulo 10. O que aconteceu? De repente, a história muda e é outro assunto? Não, meus irmãos, na verdade é o mesmo assunto. O Senhor Jesus não mudou tudo. Ele passa a contar aqui uma parábola. A parábola desse bom pastor. E ele quer com isto fazer 3 coisas. Ele quer puxar a orelha daqueles líderes religiosos, fariseus, que não estavam cuidando das ovelhas. As ovelhas estavam ali carentes, como esse homem cego. Será que algum dia eles visitaram esse cego? Será que algum dia levaram uma cesta básica para ele? Será que estavam preocupados com a sua cegueira? Não. Então Jesus mostra que o bom pastor cuida das ovelhas. Mas ele também queria reforçar a fé deste homem aqui, deste rapaz que foi curado, para que ele tivesse mais confiança e continuasse firme na sua disposição de servir a Deus. E ele queria também mostrar que ele veio para ser o bom pastor, aquele que todos estavam precisando. Então esse capítulo 10 é um quadro, mas um quadro que tem 3 cenas interessantes. Tem inicialmente esta cena, vai do capítulo 1 ao 6, que é a cena do bom pastor. Depois, na cena seguinte, é a cena que ele mostra ele como sendo a porta das ovelhas. E por fim, na parte final, ele mostra
uma outra cena, ele como aquele que cuidou das ovelhas e deu sua vida por elas. Então, alguém já estudando o assunto achou que seria assim mais ou menos esta parábola. A primeira parte de Jesus, o bom pastor, é a parte da manhã dessa história. Pela manhã, o bom pastor chama as suas ovelhas e as leva para fora do aprisco, para que elas possam se alimentar, caminhar. Ao meio-dia seria outra cena. A cena em que ele, então, o pastor estaria observando o rebanho. Algumas ovelhas estão pastando, outras estão debaixo de uma sombrinha, outros vieram até por abrigo, o aprisco para descansarem. E no final da tarde, quando já começa a anoitecer, a terceira cena é o pastor voltando para o aprisco, trazendo suas ovelhas, para que elas fiquem protegidas à noite dos lobos, dos ladrões, dos salteadores, etc. e tal. E é interessante, irmãos, esta cena tão bonita, porque em todos esses cuidados que aqui temos, Jesus está mostrando aos fariseus que eles não tinham feito isso. Eles não têm sido bons pastores. Eles não estavam cuidando das suas ovelhas. Suas ovelhas estavam dispersas, as ovelhas estavam passando necessidades e eles não estavam nem aí para com essas pobres ovelhas. No caso do cego que foi curado do capítulo anterior, depois de discutir muito com ele, questionar muito ele, e aquele cego foi firme, porque disse, não foi Jesus que me curou, eu era cego, agora vejo, e eles não podiam negar. Todo mundo dizia, não, ele era cego, ele não via, então como eles não podiam fazer mais nada, eles resolveram então excomungar, expulsar ele da sinagoga. Você não serve para nós, você não pode mais pertencer à nossa religião, e não pode mais frequentar a sinagoga. Mas Jesus era o verdadeiro pastor, e aquele cego sabia quem iria seguir, para que lado ele estaria indo depois de tudo isto. Então, essa história do capítulo 10 tem a ver com o capítulo 9, porque é a história de Jesus, o bom pastor. Esses fariseus, eles não entraram pela porta. Jesus está falando que o bom pastor entra pela porta. Eles não entraram pela porta. Eles se autoproclamaram ali líderes religiosos. Eles tomaram o poder e eles controlavam a vida das pessoas, estavam o tempo todo cobrando, colocando cargas e cargas sobre seus ombros, impedindo-os de ver uma vida verdadeira e feliz. Mas a Bíblia diz aqui que para estes, o porteiro não abre a porta, o porteiro abre a porta para o pastor. Quem era o porteiro aqui? Porque essa história fala de pastor, de ovelhas, de porteiro, de ladrões, de salteadores, de lobos. Tem muitos personagens nessa história. Para os estudiosos, o porteiro que abre a porta para que o pastor entre com as ovelhas seria Moisés, um dos que começou a apontar que viria o Salvador, o enviado de Deus, maior do que ele. Para outros, um pouquinho mais recente, João Batista, aquele que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então mostrou Jesus como um Salvador que o povo estava aguardando. Então esses foram os porteiros que abriram as portas para que Jesus passasse com o seu rebanho. Então diz a Bíblia, Jesus afirmou-lhes aqui, em verdade vos digo que eu sou também a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, as ovelhas não tiveram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Vamos lembrar, irmãos, que até a vinda de Jesus, mais ou menos uns 500 Messias tinham aparecido ali no contexto da vida israelita. Mas todos foram contestados e logo se provou que não eram o verdadeiro Messias. Eram aproveitadores, eram homens revoltados, eram homens que quiseram encarnar a pessoa do Salvador. Mas esses quase 500 que apareceram antes de Jesus não foram. Mas agora apareceu o verdadeiro pastor, que é Jesus. E ele diz, eu sou a porta das ovelhas. É interessante, irmãos, que os pastores,
o pastor, ele dormia junto à porta. Porque se durante a noite um lobo quisesse entrar, teria que passar por cima dele. Então ele literalmente era a porta, ele nem impedia. Se uma ovelha quisesse de noite escapar do aprisco, teria que passar por cima dele. Então ele também estaria ali para pegar e impedir essa fuga. Então literalmente, quando Jesus disse eu sou a porta, no contexto da história ali, no contexto daquela vida pastoral, ali eles eram realmente a porta viva dessas ovelhas. E eles veio para dar vida. Os ladrões vieram para roubar. Aqueles apriscos antigos eram um cercado bem grande de pedras altas. E em cima tinha espinhos para que lobos e outros não pudessem entrar. E aquela porta principal por onde as ovelhas entravam e ficavam ali durante a noite. É interessante, irmãos, porque o Senhor diz que as ovelhas conheciam a voz do pastor. E alguém que esteve lá disse que realmente ficou impressionado. Porque à noite iam chegando os pastores, todos com seus rebanhos, entravam para o aprisco e ali as ovelhas se misturavam todas. E ele ficou assim, olhando, dizendo, puxa, como é que vai ser amanhã? Como é que o pastor vai saber qual é o rebanho dele e qual que é do outro? Mas uma coisa que deixou impressionado, cada pastor tinha um apito, um grito diferente, e quando ele dava aquele grito ou aquele assobio, as ovelhas saíram já acompanhando o pastor, conheciam a voz do pastor. Ele até pediu para que o pastor ensinasse para ele aquele grito, aquele assobio, né, que era a senha para as ovelhas. O pastor ali ensinou, ele achava que já sabia, ficou lá soprando, nenhuma ovelha deu ouvidos para ele. Porque as ovelhas, isso aqui a Bíblia, elas não dão ouvido para os estranhos. E realmente esse rapaz, esse teólogo foi lá em Israel ver essa cena, disse, é verdade, as ovelhas conhecem o bom pastor. Então esses que vieram antes, esses 500 aí, Messias, eram mercenários, eram saltadores, queriam se aproveitar das ovelhas. Mas Jesus vem aqui para ser o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E neste terceiro ato do capítulo 10, o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele está ali mostrando o seu caráter, o seu amor, mostrando ali a sua missão, que veio buscar e salvar o perdido. Vamos lembrar que o Evangelho de João tem um tema principal. E esse tema principal é Jesus, o enviado do Pai. Jesus, o enviado do Pai. Então, o tempo todo ele está mostrando que ele tem uma missão. Que ele foi enviado pelo Pai para buscar e salvar perdidos. Que ele foi enviado pelo Pai para ser o bom pastor. Que ele foi enviado pelo Pai para ter uma palavra de fé e de alegria. Os mercenários não têm essa disposição. Eles, quando veem o lobo aparecer, eles fogem, abandonam as ovelhas, não dão bola. Eles não têm amor e carinho. Esses mercenários não sentiam-se no dever de cuidar das ovelhas e nem fazer qualquer sacrifício para protegê-las. Quando vinha o lobo, o mercenário sempre fugia. Eles eram egoístas, só pensavam neles e não nas ovelhas. Mas Jesus é esse que pensa nas ovelhas, que tem carinho por elas. Então, como bom pastor, se dispõe a dar sua vida pelas ovelhas. Ele deixa as ovelhas lá no aprisco, vai buscar aquela que ficou perdida, ele vai buscar e ir atrás de volta ao rebanho, por puro amor, por puro amor. Este é aquele que veio para buscar e salvar o perdido. E este é o Salvador do mundo. Então esse capítulo 10 é um capítulo muito lindo, meus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa comunidade Igreja Presbiteriana Terciacha. Porque fala de um bom pastor que dá sua vida pelas suas ovelhas e as tira das mãos ou das garras dos lobos, dos salteadores, para lhes dar segurança no aprisco, onde ele mesmo é também a porta. Ele é mesmo o protetor das suas ovelhas. Muito bem, irmãos, então gostaríamos de encerrar essa nossa escola bíblica dominical de hoje com uma história que eu li muito interessante. Conta-se que um grande homem de negócios
muito importante, resolveu celebrar o seu aniversário e convidou para isso gente de todas a elite, artistas, jogadores de futebol e entre todas as pessoas também o pastor da igreja local. E a festa estava muito bonita e nem chegou a hora das homenagens para o aniversariante. Então alguém disse, olha, temos aqui um ator de uma grande rede de televisão, que tal que ele venha aqui e recite para nós o Salmo 23 que fala do bom pastor. E o ator foi lá na frente, fez uma belíssima apresentação, falou com muita ênfase, fez gestos, e todo mundo batia palma, achava lindo, ria, que bom. Terminada a apresentação do ator, alguém disse, mas aqui nós temos um reverendo, um homem de Deus, ele sabe esse salmo, que tal ele também repetir? E aquele velho homem de Deus, aquele pastor humilde, foi lá na frente. Sem aquela ênfase, aquela pompa toda, começou a recitar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E foi falando, com aquela voz calma e tranquila. E de repente um silêncio tomou conta no ambiente, as pessoas começaram a chorar, lágrimas a correr, foi todo mundo profundamente tocado pelas palavras daquele homem de Deus acerca do bom pastor. Depois alguém perguntou, mas por que quando o artista apresentou-se, todo mundo achou bonito, aplaudiu? E quando o pastor falou, todo mundo foi tocado no coração, se emocionou e chorou. E alguém que estava ali próximo disse, eu sei por quê. É que o artista só conhecia o Salmo 23. Decora. Mas o reverendo, ele conhecia o bom pastor do Salmo 23. Ele sabe quem é esse pastor. Por isso, as palavras dele tiveram esse impacto nos corações. E eu queria que nesta manhã, ou nesta noite, a hora que você for assistir o nosso vídeo da Escola Bíblica Dominical, você também fosse tido entre esses que conhecem o bom pastor que nós falamos esta noite, ou esta manhã, conforme o horário já falei, aqui de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor, aquele que veio para dar vida e vida em abundância, aquele que conduz suas ovelhas, aquele que as leva para o aprisco, aquele que as protege dos salteadores, dos ladrões, dos lobos. Esse bom pastor que deu a sua vida por mim e por você. E que você, hoje, possa realmente conhecer o pastor que está aqui descrito em João capítulo 10. Que não seja só uma personagem da história, mas seja alguém que está habitando em você e você possa dizer como Paulo disse, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que ele possa ser teu bom pastor hoje e sempre. Vamos orar então? Pai, obrigado por esta ocasião que nos reunimos para estudar tua palavra. Permita que ela vá de encontro às necessidades de todos os nossos queridos irmãos. Aqueles que ainda não têm Jesus como seu bom pastor, nesta ocasião abra o coração e diga, Senhor Jesus, vem me conduzir, vem guardar minha vida, seja o pastor da minha existência, seja o pastor da minha família. Aqueles que já o têm, não fiquem guardando só para si a bênção de ter Jesus como bom pastor, mas compartilhem, falem dele para outras pessoas que ainda estão sem um aprisco, sem nenhum cuidado, à mercê de lobos e salteadores. Que essa seja uma manhã, uma noite, uma tarde de bênção, de transformação e de vida em abundância que o bom pastor veio nos trazer para cada um dos nossos queridos amigos e alunos que nos acompanharam nessa escola bíblica dominical. Então, tenham todos uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor.